A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o evangelista Wagner Silva e você está no canal direcionado às lições da Escola Bíblica Dominical. Bom, hoje, domingo, dia 28 de junho de 2020, chegamos à 13ª lição do segundo trimestre de 2020. Foi um trimestre abençoado, foi um trimestre edificante para os amantes da Escola Bíblica Dominical. E hoje estaremos encerrando o segundo trimestre com a lição de número 13, que iremos falar sobre a batalha espiritual e as armas do crente. Vamos lá? Sejam bem-vindos. Antes de iniciarmos a nossa aula, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aperte aí, o botãozinho de inscreva-se logo abaixo, ative as notificações para que você receba aí mensagens de toda vez que a nossa página receber aí um vídeo novo, tá bom? Vamos para a aula, lição de número 13, a batalha espiritual e as armas do crente. E falando que no finalzinho do vídeo eu vou fazer aí um anúncio, tá? Do terceiro trimestre da Escola Bíblica. Vamos lá, textual. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 11. Verdade prática, o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 6, versículo de número 10 ao versículo de número 20. Eu vou ler, como de costume, alguns versículos para dar embasamento à nossa lição, tá bom? Mas você pode aí acompanhar na sua Bíblia, tá? A leitura bíblica em classe. Versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Versículo 14. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos, com a verdade, vestida a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, o objetivo do apóstolo Paulo em Efésios 6, é encerrar a sua carta à igreja para que a igreja pudesse ser preparada para enfrentar batalhas agora, não mais no campo físico, mas agora no campo espiritual, tá? Então esse é o objetivo do apóstolo Paulo. O objetivo geral da lição é mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo da batalha espiritual. Os objetivos específicos que nós iremos estudar nesta lição é demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha. Então, antes de ir para a batalha, existe um preparo. Apresentar o campo da batalha espiritual, ou seja, eu me preparo para a batalha e eu tenho que conhecer que tipo de campo eu irei enfrentar essa batalha e saber quais são as armas indispensáveis do crente. Então, além de demonstrar, qual é o preparo espiritual,
qual é o campo espiritual, eu tenho que saber usar as armas ideais para o tipo de batalha que eu irei travar no mundo espiritual, tá bom? Então vamos lá, irmãos. Após finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Quando você que acompanhou, né, as lições da escola bíblica dominical, você vai ver e perceber que o apóstolo Paulo, ele veio, né, ele veio abrindo, né, o leque aos poucos para a igreja, passo a passo, né? Então ele veio falando que a igreja foi eleita, ele veio falando de predestinação e eleição, depois ele entra aí, né, sobre os efeitos da graça, depois dos efeitos da graça ele vai entrar no relacionamentos, né, interpessoais, pessoais, ele vai entrar no relacionamento da família. Então Paulo agora, ele vai entrar no assunto, né, da batalha espiritual, tá? Então Paulo vai preparar a igreja para vencer essas batalhas. E Paulo vai, irmãos, usar de uma estratégia que a gente sabe, né, e a gente entende que Paulo vai criar, né, uma analogia usando os soldados romanos, né, comparando os equipamentos dos soldados romanos com o equipamento que os crentes devem usar na sua caminhada de fé em relação àquilo, os conflitos espirituais que cada crente, cada cristão enfrenta na sua vida. Então Paulo, ele vai fazer uma analogia, né, usando os soldados romanos. A gente sabe que naquela época existia iminentes, né, invasões de reinos contra reinos. Então Roma, quando ele invade Jerusalém, né, e domina ali os gregos, né, domina ali o Império Grego, né, e institui aí o Império Romano. Então Roma vai ficar nessa iminência também de a qualquer momento receber uma invasão. Então os soldados já ficavam prontos, preparados, equipados para uma iminente ação de guerra. Então Paulo, olhando os equipamentos, né, as vestiduras que os soldados romanos usavam, ele vai trazer isso para dentro do campo espiritual, criando uma analogia, né, para que os crentes pudessem entender o que seria estar equipado dentro do mundo espiritual. Então, é isso que Paulo está ensinando à igreja, é isso que nós iremos aprender nesta manhã. Então, o tópico primeiro, a gente vem demonstrar que o preparo espiritual do crente, ele tem que ser para a batalha espiritual. Então, o primeiro tópico fala sobre fortalecidos no poder do Senhor. A expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. Por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, da vida em santidade e ser cheio do Espírito. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Então, no tópico 1, o apóstolo Paulo vai deixar bem claro que o fortalecimento não vem através do tempo de conversão que nós temos, e sim pelo tempo que gastamos buscando ao Senhor e nos revestindo de poder, né? Paulo, ele vai sintetizar que sem conhecer as Escrituras, né? Sem conhecer as Escrituras e só frequentando igreja não nos trará esse fortalecimento, né, no poder do Senhor. No tópico 2, Paulo vai entrar sobre
a área da vigilância, né? Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Perceba que em todo o trajeto de Paulo, Paulo sempre vai orientar a igreja, está buscando ao Senhor através de oração, tá? A expressão orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstâncias e oportunidades. Clamor deve estar acompanhado de vigilância, pois esta preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Então, Paulo, ele nunca vai descuidar da prática da oração, assim ele enfatiza que a igreja deve fazer o mesmo, tá? Então, vamos lá. O tópico 2, a gente vai apresentar, né, o campo da batalha espiritual. Então, aqui a gente vai conhecer, abranger mais um pouquinho esse conteúdo, tá? Vamos lá. O apóstolo Paulo, ele vai mostrar à igreja que a vida da igreja não é somente no campo físico. Quando você vai lá atrás e vai ver as orientações de Paulo, Paulo vai usar o amor fraternal, né? Amai-vos uns aos outros, né? Ele vai falar sobre a unidade da fé, né? Ele vai falar sobre união. Então, a igreja, Paulo não pode orientar a igreja somente a lidar com esses conflitos físicos, internos, né? Mas Paulo agora vai ensinar a igreja que existe conflitos, batalhas, também no campo espiritual. Então, eu até entendo que primeiro Paulo instrui de maneira moderada. Paulo dá uma instrução básica, física, de comportamento, né? De lidar um com os outros. Quando o apóstolo Paulo chega no último capítulo aos Efésios, ele já vai mostrar uma outra realidade à igreja. Realidade essa que as igrejas atuais deixaram de perceber que existe uma batalha espiritual acontecendo, né? Então, essa geração está preocupada muito no campo físico, no campo das aparências, e deixou de se preocupar das batalhas espirituais. Na verdade, essa geração tem ignorado as batalhas espirituais para viver um campo físico, as batalhas físicas, aquelas que eu vejo, né? Aquelas que eu posso dominar, e tem se descuidado das batalhas espirituais, onde a gente percebe a queda, né? O desânimo, a fraqueza de muitos nos dias atuais. Então Paulo vai dizer, o comentarista vai dizer que a primeira coisa que eu tenho que conhecer no campo da batalha espiritual são as astutas ciladas do diabo. O que é astúcia? Astúcia é alguém muito esperto, é alguém muito, mas muito sábio, né? Então a expressão ciladas do diabo indicam armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como Diabolos, que significa caluniador e acusador. Então Paulo apresenta à igreja o campo em que a igreja irá enfrentar. Um campo de batalhas invisíveis que só pode ser derrotado por meio da oração e vigilância. Então, essa expressão, né, astuta cilada do diabo, quer dizer que a gente está lutando contra alguém muito sagaz, muito esperto e que sabe articular muito bem as armadilhas para derrubar a minha vida e também a sua. Algumas de suas astúcias são, olha só, confundir, mentir, ou seja, confundir a mentira com a verdade,
isso aí é praxe, né? Deturpar as escrituras, dissimular e induzir a dissimulação, fazer falsos sinais, fazer acusações, semear incredulidade, promover ideologias anticristãs. Então essas são umas das demais astúcias do diabo, né? Então, Paulo lista algumas das astúcias ciladas do diabo. Uma bem expert do diabo é ele confundir a mentira com a verdade. Foi o que ele fez lá no Éden, não é verdade? Com Eva. Então ele confundiu a mentira com a verdade. Então ele é a primeira orientação de Paulo. A segunda, o conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra a carne e sangue. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas, nas regiões celestes. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. Então Paulo salienta que a luta e o conflito não são carnais, mas espirituais. E é lamentável a gente, nesses últimos dias, perceber que o foco tem mudado, não é verdade? A gente anda batalhando, né, e conflitando contra nós mesmos e esquecemos de conflitar e batalhar contra aquele que de fato é o nosso opositor, né? Então, a gente não pode, de maneira nenhuma, entrar neste parâmetro, né? A gente precisa muito, irmãos, com toda sinceridade, a gente precisa muito de mudar o nosso comportamento, né? Então vamos lá. Nessa metáfora fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual, né? Pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja, tá? Então devemos voltar a fazer guerra de maneira correta e ao inimigo certo. A batalha se dá no campo espiritual. Então a gente, de repentemente, tem lutado de maneira errada. De repentemente a gente está lutando um contra os outros. E é isso que o diabo mais quer. Porque fazendo isso, ele esfria a igreja. Fazendo isso, ele impede com que a igreja seja uma adoradora de Deus. Quando a igreja anda em guerra, né, interna de um com os outros, essa igreja, ela paralisou a ação, os planos de Deus, as promessas de Deus sobre ela. Não é verdade? Eu quero contar aqui rapidamente. Certa vez eu falando com uma pessoa, eu usei de uma metáfora com ela. Eu disse assim: você tem o seu filho doente, seu filho está gravemente doente. Você tem dois hospitais. Um hospital tem todos os equipamentos médicos, enfermeiros, maqueiros, tudo que você precisa de estrutura para o seu filho. O hospital do lado não tem médico, não tem equipamento, não tem maqueiro, não tem nenhuma estrutura para o seu filho. Para onde você levaria o seu filho? A pessoa, obviamente, respondeu: para o hospital que tem estrutura para cuidar do meu filho. Eu falei assim à igreja: você acha que Deus vai trazer uma alma para uma igreja doente, para uma igreja que não tem estrutura, uma igreja que não cuida nem dela? Como é que vai cuidar de outras pessoas? Então, o Espírito Santo de Deus, na sua onisciência, ele não vai levar, conduzir uma alma para uma igreja dessa. Pelo contrário, ele vai levar essa alma, vai conduzir através do Espírito Santo essa pessoa, esta alma, para uma igreja mais sadia. Não estou dizendo que as igrejas são livres de problemas, não é isso, não é essa a questão. Eu estou dizendo que uma igreja que ela luta contra si mesmo, ela acaba, de bloqueando o agir de Deus sobre a vida dela. Então, primeiro, essa igreja precisa ser cuidada, primeiro essa igreja precisa ser tratada, precisa essa igreja ser perdoada,
né, internamente, para que assim as promessas de Deus volte a recair sobre ela. É isso que Paulo está dizendo. Devemos voltar a fazer guerra de maneira correta e ao inimigo certo. Quando a gente entender isso, a igreja entender isso, a liderança entender isso, a igreja começa a avançar no campo espiritual e físico, tá? As agências das potestades do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados e potestades das trevas, príncipe das trevas desses séculos e hortes espirituais da maldade, tá? Esses seres são caracterizados por 3 aspectos. Primeiro, antes de entrar aqui nos 3 aspectos, primeiro a gente vai entender principados. É um pequeno estado independente cujo soberano tem um título de príncipe. Potestade é a autoridade constituída, o que recebeu poderes de exercer certas funções. Tá? Então isso é principados e potestades. Então, os 3 aspectos, eles são poderosos. Os títulos principados e potestades indicam poder, primazia, autoridade para agir. Príncipe das trevas são líderes de anjos decaídos, que sob o comando do diabo exerce domínio. Eles são malignos, sem sombra de dúvida. Esses agentes formam as hortes espirituais da maldade. Refere-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. Tá? Eles são astutos, são cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Apesar deste imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo principado e poder e potestades e domínios. Tá? Então, a gente vê aí que o que milita contra a igreja são ações poderosíssimas, né? São ações, né, que o homem por si só não tem poder de derrotá-las, só através de Cristo Jesus, né? Então, se a igreja ela não se fortificar em Cristo, se eu e você não nos fortificarmos em Cristo, infelizmente é queda na certa. Então, a gente precisa conhecer, né, como a gente conheceu o campo, as astúcias, só que a gente agora pode e deve fazer uso dos equipamentos, não é verdade? Então, nós temos que saber que as armas espirituais indispensáveis aos crentes estão à nossa disposição. Então Paulo agora vai começar a listar as armaduras de Deus. A imagem que o apóstolo usa é de uma linguagem retirada do contexto militar romano. A expressão toda a armadura traduz o termo grego panóplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Você já viu na rua, né, ou algum lugar, você que foi militar, eu fui militar, servi ao exército, quando a gente ia para uma ação, né, que poderia ser uma ação de conflito, a gente ia todo equipado, é um equipamento, né, que iria nos capacitar a enfrentar o que estava por vir. Então, essa armadura espiritual, né, completa, ela vai fortalecer a vida espiritual do crente, mas ela tem que estar completa. Não adianta eu estar com a armadura completa e faltar o capacete. Não adianta eu estar com a armadura completa e faltar a couraça da justiça. Não adianta eu estar com a armadura completa e me faltar o escudo, enfim. Então ela tem que estar completa. E a gente vai ver isso agora. Então na carta, a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades no ar.
Ou seja, Paulo orienta a igreja que a mesma esteja pronta para e com os equipamentos necessários para a batalha espiritual. Será, irmãos, que a igreja está militando com as armas certas? Será, como crente, eu estou militando com as armas certas? Eu vou voltar um pouquinho para ser um pouco taxativo. A gente está usando armas uns para com os outros, mas esquecendo que o nosso verdadeiro inimigo, né, que o nosso verdadeiro inimigo, que deve ser confrontado, que deve ser, né, confrontado, né? Essa é a palavra, e não está sendo, né? Ou seja, que na verdade a gente deve fazer resistência ao nosso verdadeiro inimigo e não estamos sendo resistentes a ele, mas nos resistimos uns aos outros. Ou seja, você tem arma contra mim e eu me armo contra você. Que evangelho, hein, irmãos? Evangelho decadente esse que eu e você vivem. A gente precisa refletir. Vamos lá. As armas indispensáveis de defesa. A gente vai ver qual é as armas de defesa que eu tenho que possuir, né, para me defender. Vamos lá. Cingir os vossos lombos com a verdade. Essa arma retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado, né? Vestida a couraça da justiça. Trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. É confeccionado em couro, a meia bota, tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, longo, retangular, feito de madeira e couro, o escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários. Refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. Então o escudo protege, né? O capacete da salvação, pesado, resistente e fabricado com bronze ou ferro. O capacete serve de proteção para a cabeça. Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção da plena salvação no último dia, tá? Bom, listei para você aí 5 peças de defesa, né? 5 peças, né, que nos garantem proteção. Aí você vai falar, evangelista Wagner, o crente só se defende? Não, tem uma arma. Quantas armas? Só uma. É, só uma. E não precisa de mais nada. Apenas uma arma, tanto de ataque como de defesa, que é, né, a espada do Espírito, né, que é imprescindível na vida do cristão. Finalmente, a espada do Espírito, a única arma disponível tanto para defesa quanto para o ataque. O termo grego para ela é machaira, identificada como a espada curta. Isso significa que o combate é pessoal, o enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, né? Inspirada e penetrante, é que o escritor aos Hebreus vai dizer no capítulo 4, versículo 12. Ela é mais penetrante do que espada de 2 gumes, né? Que penetra entre juntas e medulas. Essa é a palavra de Deus. Ela deve ser usada tanto para resistir à cilada do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Irmãos, esse trimestre ele me trouxe alguns ensinamentos, né? Não que eu não já tinha aprendido, mas às vezes a gente aprende só que não pratica, não é verdade? Então esse trimestre me ensinou a
a enxergar verdadeiramente algumas ações, atitudes que permeavam a minha vida na minha caminhada. E com certeza a gente será mais prudente daqui para frente. E espero também que com certeza essa lição desse trimestre possa ter edificado a sua vida, ter te fortalecido e te ajudado a ser um cristão melhor, de relacionamento, em todas as áreas e aspectos. Lembrando que não iremos alcançar a perfeição, porque longe disso não somos perfeitos, mas podemos ao menos aí trazer um pouco mais de conformidade e sutileza para a nossa caminhada, né, de fé cristã. Que esse trimestre, irmãos, possa ter servido para uma reflexão da vida cristã que estamos vivendo até o dia de hoje. Bom, eu quero agradecer a você que ficou comigo todo esse trimestre. E esse canal é novo, né? Eu agradeço a você que tem aí nos acompanhado e espero que você continue nos acompanhando. Esse canal, irmãos, ele tomou um direcionamento, né, até pela vontade de Deus e pelo Espírito, de ser um canal só direcionado para lições da escola bíblica dominical. E eu irei ser fidedigno a isso, né? Esse canal não vai ter nada a não ser conteúdo de ensino e estudo da palavra de Deus, tá? O próximo vídeo eu vou falar aí sobre o terceiro trimestre da nossa escola bíblica dominical. A você o meu muito obrigado, que Deus te abençoe. Continue conosco no terceiro trimestre, eu creio que vai ser abençoado como foi esse segundo trimestre. E o terceiro trimestre, no outro vídeo, eu vou trazer para você uma novidade que vai acontecer no terceiro trimestre. Amém? Que Deus te abençoe, bom domingo, a sua família esteja debaixo, né, da guarda, da proteção do Senhor e que você possa ser abençoado na sua caminhada cristã. Amém? Deus te abençoe. Te espero, aliás, no terceiro trimestre. Amém? Fique com Deus.